Oi, galera. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo bem? Vamos lá. Vamos chegando. Já já a gente começa. Vamos pedir aí para vocês deixarem o coraçãozinho. Quem quiser compartilhar, a gente usa o aviãozinho. Já já eu chamo o Menezes aí. Faltam 2 minutinhos para a gente começar. Vamos seguir também o perfil do Salve. Salve _ produção no Instagram, né? RR, meu gêmeo do bem, acabou de entrar. Deixa eu. Eu vou colocar o Menezes aqui já com a gente. E aí? Tudo Tudo, bem? tudo bem, Tranquilão? tranquilão, mais ou menos, meio nervoso de falar, mas É, a gente não é a nossa praia falar, né? Também não, não é a coisa mais habitual do mundo para mim. não, mas É, vou aumentar a luz aqui, ver se eu melhoro. Peraí, foi. Acho que é o melhor que eu consigo aqui. vamos lá, eu tenho uns avisos aqui para dar para antes da gente começar, não? Uhum. É, isso aqui é o Papos do Salve, é um evento do Salve Produção. Hoje a gente vai falar sobre soluções e perspectivas para técnica e eventos, ok? O convidado é o Luiz Menezes, já já a gente vai começar a falar com ele. Deixa eu explicar para vocês aqui, em linhas gerais, o que é o Salve Produção, né? Como todo mundo sabe, a gente está vivendo essa pandemia devido ao Covid-19 e uma das principais premissas para o combate à pandemia é o distanciamento social. Então a gente está vendo aí restaurantes, shopping center, todas essas áreas sendo interditadas, né, tendo sua atividade restritiva. E, obviamente, que a produção e os eventos também foram impactados com isso. E, assim, eu não sei se todo mundo é do mercado de produção e tudo, então a gente vai tentar falar numa linguagem que seja um pouco mais abrangente para o público. E para qualquer evento acontecer, se imagina que existe uma equipe muito grande em volta disso. Seja um show, seja um lançamento de um produto, seja um evento em um hotel, a gente está falando aí de produtores, de uma equipe técnica, de uma equipe de serviço. Existe muita gente envolvida nisso e está todo mundo parado, né? A nossa principal atividade fim era realmente reunir pessoas e isso não está mais acontecendo. E os produtores do Rio de Janeiro construíram a iniciativa do Salve Produção, que inicialmente a gente foi o quê? Ao trade do nosso mercado, que é a cadeia de fornecedor, as agências, os clientes, buscar dinheiro mesmo para subsidiar as pessoas com o mínimo, né? E aí foi constituída uma lista dos 100 primeiros produtores, as pessoas se inscreveram de forma super aberta e a gente conseguiu levantar um valor e realizou uma doação para essas
100 famílias de produtores no valor de R$100, de R$500 para cada um. Hoje a gente está na segunda lista já, com 65% da arrecadação, onde a gente vai beneficiar outras 100 famílias de produtores, certo? E aí o Salve começou a se desdobrar em outras atividades. Uma dessas atividades é o Papo do Salve, que começa hoje, onde uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, às 18 horas, a gente vai receber uma pessoa do Salve Produção ou uma pessoa do mercado vai receber outra para a gente falar assuntos pertinentes do nosso cenário, né? Toda a parte aí de inscrição para o Salve, para quem é produtor, e a parte de patrocínio, eu peço que vocês entrem em contato com a gente através das redes sociais, ou do Instagram, do Salve Produção, mande um inboxzinho lá, Facebook, ou pelo e-mail salveproducão@gmail.com, tanto para uma coisa quanto para outra, quanto para eu sou produtor e tenho interesse em contribuir falando. Beleza, manda lá. Eu sou produtor e tô vendendo, tô produzindo congelado. Pô, a gente já tem o classificados do Salve no Facebook, onde a gente está anunciando essas outras atividades que a produção está fazendo. Então, também procura a gente, tá? Vamos entrar aqui no assunto. Bom, como eu falei, hoje a gente recebe o Luiz Menezes para a gente conversar sobre soluções e perspectivas para eventos e técnicos, ok? Eu vou fazer uma breve introdução sobre ele aqui. Com mais de uma década de experiência no mercado de shows e eventos, Luiz Menezes começou na organização das cerimônias de abertura e encerramento de Jogos Pan-Americanos em 2007. Desde então participou de grandes shows e turnês pelo Brasil, com nomes como Madonna, Guns N' Roses, Coldplay, Foo Fighters, Roger Waters, além de eventos como Rock in Rio, Game XP, as cerimônias olímpicas e paralímpicas de 2016 e Réveillon de Copacabana. Há 10 anos ele está na Luminosidade com Paulo Borges, na produção do São Paulo Fashion Week, e tem serviços prestados para grandes agências do país, como a Live Nation, Drink Factory, Banco de Eventos e SRCom. Eu vou pedir para ele duas coisas assim que eu vou pedir agora a contribuição dele. Primeiro, como eu falei, a gente vai falar para todos, então vou pedir para que ele faça um pequeno overview do que é ser um produtor técnico e um stage manager, né? Do que é a nossa atividade. Eu também sou um cara de produção técnica. Contextualizar a carreira dele e depois a gente segue com os temas aí a serem abordados. Tá. Muito boa noite, seja bem-vindo. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Não pessoalmente, mas verdade. pessoal. Shit, já se cruzou. Podendo hoje. Sim. O trabalho de produtor técnico, para quem não é de produção, é basicamente a gente cuida da parte que é menos pessoal, digamos assim, né? Então, num show, tudo que diz respeito a som, luz, gerador, energia necessária para fazer para que o som e a luz falhe, LED, enfim, toda a parte que eu poderia colocar como toda a parte que é de maquinário, de certa forma, né? Toda a parte eletroeletrônica, ela é supervisionada por esse produtor, né? E aí, dentro da produção técnica, você tem diversas outras áreas. Stage Manager é também uma área dentro da produção técnica. O Stage Manager é o gerente de palco. Tem um show, ou você tem um corporativo, qualquer coisa que tenha algo parecido com palco, você tem alguém que precisa tomar conta daquilo. Então, é alguém que num show vai colocar a banda, vai montar o palco, vai gerir uma equipe da banda que vai estar chegando para trabalhar naquela casa, que num corporativo é que também vai fazer a mesma coisa, desde a montagem até, enfim, tomar conta do timing da palestra, da luz, do som, tudo isso.
Eu acho que basicamente é isso. Assim, a técnica ela cuida do eletroeletrônico dentro do evento. Não é? Justamente. Perfeito. Maravilhoso. Super bem explicado. A gente vê, quando você vê lá o microfone, que o microfone do cara não abriu, possivelmente foi porque não tinha um diretor de palco ali contratado para fazer aquilo acontecer. Até porque, normalmente, quando existe o profissional, as coisas caminham muito melhor, né? Sempre. Eu queria que você contasse assim, eu li seu currículo aqui rapidamente para a galera, mais para contextualizar, mas queria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua experiência. Como é que você entrou no mercado, seus aprendizados, quem são suas referências, quem são os parceiros que você trabalha mais. Assim, a gente sempre está meio que envolvido numa crew, ou está junto com uma galera, né? Habitualmente. Sim. Cara, eu comecei no PAN em 2007, um pouco por acaso. Na realidade, eu sou formado em jornalismo, né? E eu não conheço muitas pessoas que trabalham em produção, que são formadas em produção, até porque eu acho que a faculdade de produção é algo recente aqui no Brasil. Enfim, eu trabalhava com jornalismo, fui trabalhar em produção. Até então, a ideia de produção que eu tinha, e eu percebo que isso é muito, deve ser teu caso, talvez, as pessoas que caíram em produção profissionalmente já faziam isso porque ou trabalhavam em estúdio, ou tinham banda, ou são músicos, Justamente. ou trabalham em casa, né? Assim, a minha primeira experiência amadora com produção era produzindo minhas próprias bandas, era produzindo show para banda de amigos, enfim, sendo host de banda de amigos. Eu comecei por aí. Meu primeiro trabalho profissional, então, eu trabalhei um pouco com jornalismo e caí no PAN e fui fazer as cerimônias de abertura dos Jogos Pan-Americanos, isso em 13 anos atrás. Foi lá que eu conheci pessoas que eu trabalho até hoje, que são, enfim, queridíssimas minhas, como Daniel Pires, que é um cara com quem eu aprendi demais, é uma das minhas referências de stage manager, foi stage manager do Circo Voador, é stage manager de milhões de corporativos, a gente trabalha muito junto, fez milhares de turnê. Café, Flávia Jorge. Depois, mais tarde, tive o prazer de conhecer o Ferrari, que é um cara de São Paulo, que também trabalhamos junto. Audiobiz. Audiobiz, exato. Junto com ele, porra, ó, tá aqui, eu falei no Daniel, o Daniel apareceu. O espírito tamo junto! Aí, falar $1 milhão, aí vai aparecer aqui, a gente divide pra todo mundo. Né? Cara, milhões de caras. Rodolfo em São Paulo de site, que é a galera do Falcão. Tive a sorte de trabalhar também com o Cezinha, bem no início, César Fávaro. Então, trabalhei com o Tobé, que eu acho que é um cara também super referencial para palco, né? Sim. Outro cara muito importante também, e eu acho que tem uma visão de palco e de produção muito parecida com a do Daniel, é o Edu Cunha, que hoje trabalha com trabalhou anos com o Rafa. Tá no Lulu, né? Exato. Cara, eu acho também grande profissional. Tanto ele quanto o Daniel, acho que são pessoas que têm um olhar muito humanizado para a produção técnica, que é importante, né? A gente trabalha com sim. Num aspecto, como eu disse, eletroeletrônico, que não é muito humano, então é importante ter essa visão humanizada, sabe? Realista. E por último, um cara que para mim é meu exemplo, assim, é referência, é o Dani Pudni, da ID21. É um cara que, foi responsável pela Copa de 2014. O Dani estava trabalhando com a FIFA, depois fez também Copa da Rússia, enfim. É um cara de grandes projetos, gerência de grandes projetos. Gosto da maneira, de uma maneira hiper focada que ele tem para entender um projeto, sabe? Ele conseguir ter o olhar macro de uma coisa, de um projeto, seja ele qual for, assim, da gerência desse projeto, enfim. É um cara que também é super referência para mim. Tenho sorte de trabalhar com grandes amigos, sabe? Que bom. Todos são muito pessoas importante. que são amigos, assim. Acho uma coisa legal assim. E uma coisa, como tá a sua vida na quarentena? Uma curiosidade, né? Como você tá lidando com isso?
Estou tentando lidar da melhor forma possível, assim. Eu fico trancado em casa, basicamente, assim, só saio para comprar comida. Tudo que eu faço dentro de casa, né? Tipo, faço exercício dentro de casa. É, não tem muito mais, né? Leio, me informo, tudo dentro de casa, o que, enfim, era normal. E Sim. eu faço de alguns grupos, foi como eu entrei em contato com o Salvo Produção, inclusive, alguns grupos que estão pensando assim, em soluções, é, sejam econômicas, sejam no tocante a ideias para produção. Assim. Então, participo de algum grupo de produtores. Um é formado por produtores com quem eu trabalhei em 2016, o outro é formado por outros produtores e fornecedores que, enfim, conheci nessa estrada durante o tempo de trabalho no mercado. E eu estou sempre tentando pensar isso, me informar sobre como vai ser os próximos meses ou como vão ser os próximos 2 anos em que a gente tenha que lidar com essa pandemia de alguma maneira, ou se Sim. não com a pandemia, com a presença do vírus, e pensar soluções para nós, porque se for igual, cara, tudo bem, a gente já sabe como fazer. Mas se for diferente, a gente precisa estar preparado e entender quais Lógico, preparações são. Então, o meu tempo profissional eu tenho dedicado a isso. que bacana. Antes da gente entrar aí na pauta de hoje, na rodada de perguntas, tudo, vamos voltar um pouquinho atrás assim no tempo. Uma época que foi feliz, acho que para todo produtor, né, brother? Em 2016, onde você estava, né, brother? Porque assim, isso Cara, todo mundo responde com um sorriso, né? Foi bom para todos mas, nós. mas isso que é importante, Ronaldo. A gente era feliz e a gente sabia que era feliz. O que já Ninguém reclamava. trilha um caminho para saber como as coisas precisam ser, então. 2016 eu estava fazendo as cerimônias de abertura e encerramento olímpicos e paralímpicos. Pô, que legal. Estava também na companhia de milhões de amigos, amigos que já eram conhecidos, amigos que viraram amigos depois. Mas também em 2016 eu estava morando com a minha mãe, um pouco acampado, porque um ano antes o meu prédio tinha explodido. Eu moro naquele prédio em São Conrado, não sei se você lembra dessa história que explodiu. Putz, caraca, velho. Pois é, eu tinha acabado de voltar de um evento, fazia 10 dias, o prédio explodiu. De uma hora para outra, eu não podia ficar dentro de casa, quer dizer, era o oposto do que a gente está vivendo hoje, né? Que assim, não podia. Eu Sim, fiquei sim. meio fora de casa, acolhido pela minha mãe, enfim, eu, minha mulher, a gente ficou todo mundo apertado na casa da minha mãe, mas estava trabalhando nas Olimpíadas, estava, enfim, puta, um tempo delicioso No e que eu céu, e que eu acho que foi, além de ter sido muito importante, assim, para o meu crescimento, foi um trabalho incrível. Tinha uma equipe, fez parte de uma equipe incrível. É, eu acho que foi talvez o último respiro do Rio de Janeiro como cidade, assim, né? Tipo, eu lembro no Réveillon, eu me lembro do Réveillon desse ano, assim, Réveillon de 2016, eu conversando com uma galera ali da SRCom, a gente conversando no container, fazendo o Réveillon, eles falando, cara, aproveita porque o Rio de Janeiro deve acabar depois. E definitivamente acabou, quer dizer, logo depois disso a sim, gente sim. ficou preso, a gente teve a grana parecia que tinha sido esvaída daqui e foi talvez isso Sik chegando aí, fala Sik, grande cara. E eu acho que foi talvez assim o último respiro de felicidade, não de produção, mas definitivamente muito maior assim do Rio de Sim, Janeiro. como cidadão mesmo, né? É, É, eu até lembro que como foi pode. uma época maravilhosa. Assim. Eu falo isso também. Eu falo, cara, a gente viveu o melhor do Rio de Janeiro. Foi. O Rio de Janeiro mais bacana que existia estava ali em 2016, né? Ele veio crescendo, né? Você pega, tipo, É. da Rio mais 20 em diante, foi, foi muito bacana, mas depois desandou, né? Sim, eu ainda peguei esse último arco, né? Você pega. Tudo bem aí? Peraí. Tá. Tá com a minha cara agora, Ronaldo. Não, Vai falando. não, eu Saudade de Jobs. Vamos sair dessa. Vamos sim, desculpa, Claudinei. uma, veio uma demanda aqui
da galera do Salve, também, infelizmente, não consegui fazer. Entendi. Vamos lá. Então, Os anos 2016 foi muito. a Oi? 2016, concordo, foram os anos dourados, definitivamente. É, foi isso. Em 2017, a gente, cara, foi uma rescisão até profissional, né? Violenta. Aí 2018, para mim, voltou a clarear, assim, mas acho que nunca mais a gente vai pegar o Rio desse jeito. Ali, quando aquele comecinho do Rio mais 20 em diante, puta, Sim, era cara, eu maravilhoso, brother. espero que a gente consiga, assim, eu espero que a gente consiga, mas a gente Sim, tem tanta coisa como país, né, que a gente precisa resolver antes é, disso, assim, para a gente conseguir voltar. Quer dizer, é fazer um movimento contrário, né? Tem um movimento talvez global para nacional, para estadual, para municipal, para a gente conseguir voltar àquele tempo. Mas eu acredito na rapaziada. A gente dá um jeito. é, vamos entrar agora no, no bate-papo de hoje, né? Vamos. É, eu observo que em todas as instâncias, seja os fornecedores aí com o movimento deles e discutindo a questão das contratações através do job entregue, job pago, as agências estão com o movimento delas junto à Amplo, discutindo a relação agência-cliente, seja a gente constituindo um movimento como Salve Produção, até porque assim, se você for lá na Graxa, tem os movimentos que a Graxa está criando. São Paulo tem os Sim. movimentos deles, está acontecendo pelo Brasil inteiro. Mas eu queria que a gente levantasse assim, então eu vejo que a gente passa por um momento de reflexão, de discussão do mercado como um todo. Mas quais são para você os pontos principais que a gente vale levantar sobre a profissão produtora? O que a gente precisa repensar? Né? Assim, eu acho que tem esse momento de reflexão, ele se dá em dois níveis, né? E esses níveis se interrelacionam. Você tem um momento de reflexão que é de mercado. Quando você fala em evento, você está falando do mercado, basicamente. Mas esse mercado não funciona sem os produtores. Então, você tem também um outro momento de reflexão, que eu acho que é onde o Salve se encaixa, que é um momento de reflexão de classe, né? De pessoas. Justamente. Exatamente. Sim, a gente é obrigado a pensar nos dois âmbitos. Assim. Como vai ser um evento? Que tipo de eventos são possíveis? Mas, porém, os eventos não vão deixar de existir. Produção não vai deixar de existir. Eu não acredito que o Não. pós-Covid, seja ele qual for, seja um mundo que não vai querer celebrar. E a nossa profissão, muito resumidamente, é sobre celebração. Eventos são celebrações. Seja celebração de uma marca, seja celebração de uma ideia, Sim, seja celebração sim. de uma experiência. Não vai deixar de haver. Né? As marcas não vão evaporar, até porque uma Não. marca é uma ideia. Agora, produtores talvez deixem de existir, no sentido de que se a coisa aperta muito, a gente precisa ir para outro lugar, né? O Rock in Rio, as Olimpíadas podem abrir mão de não acontecer em um ano. Os produtores não podem abrir mão do seu trabalho, do seu sustento por um ano. Então, Sim. o que faz que o que talvez a gente precise pensar? A gente precisa pensar que todos nós formamos uma classe e que essa ideia de que eu vou resolver o meu porque senão vem alguém e faz anyway ou faz mais barato, não funciona. Isso quebra a corrente. O Sim. salto é uma prova material de que o que funciona é você fortalecer todos os elos da corrente. Quer dizer, todo mundo deposita, todo mundo apoia, e aí o dinheiro é dividido por todo mundo, sacou? Esse tipo de ideia, né, essa visão mais coletivista da coisa, é que eu acho que é importante, saca? Ter uma noção, cara, que é uma noção de classe, assim. Porque quando a gente se entende como classe, quando a gente se entende como igual, quando você começa a entender que experiência é fundamental, mas não é ela não é só ela que baseia o mercado. O que baseia o mercado é o fato de todos nós sermos trabalhadores dentro desse mercado. O que eu quero dizer da seguinte maneira: é obviamente que um cara com 30 anos de experiência, ele tem um know-how que é um valor agregado muito mais do que um menino que começou há
2 anos atrás. Porém, o menino que começou há 2 anos atrás, ele é produtor também. Quando você exclui essas pessoas que começaram agora, quando você dentro da tua patota, o que você faz é que você enfraquece a classe. Você enfraquece o trabalho do produtor. Voltou ou não? Tá rolando? Oi? Entende? Então, eu acho que a melhor coisa que a gente tem a fazer é fortalecer o coletivo, como classe. A gente entender que, assim, nós somos trabalhadores de eventos. Como a gente pode, como a gente pode melhorar a nossa existência na área? A gente tem que melhorar coletivamente, tem que melhorar se entendendo de uma maneira coletiva. Somos todos trabalhadores, as demandas precisam ser coletivas, elas não podem mais ser individuais, sabe? Ah, eu quero isso para mim Sim. e esse outro. Sacou? Não dá. Não dá, assim, a coisa não funciona. Não acho que é que você falou muito bem, essa coisa do interesse individual, do meu cachê, do quanto eu valho, né? E acho também no sentido de a própria relação trabalho hoje em dia, sabe? A gente se submete a cargas horárias absurdas, né? A gente se submete a subdimensionamento de equipe. E assim, no final, não é uma coisa que ela está imposta. Quando você vê um movimento assim, cara, se a gente está precisando discutir, se o fornecedor está precisando discutir, se a agência está precisando discutir, essas práticas elas estão acontecendo em todas as instâncias, não estão só na gente. Não é a gente o oprimido. A gente é a ponta da linha. Mas ninguém está satisfeito com as coisas como elas vêm acontecendo. Entendeu? Totalmente. Cara, você pensa assim, se a gente tem um mercado de trabalho que em 2 meses ele está numa situação periclitante, porque parou e a gente ficou numa situação periclitante. Quem tinha dinheiro guardado está sobrevivendo meio nessas. Quem, de repente, tem um companheiro, uma companheira que não é do meio e tá conseguindo trabalhar, seja de casa ou porque é de um trabalho essencial. Continuo. Tem mais ou menos um respiro. Agora sai. E com todo o desrespeito ao isolamento, a nossa área é empurrada mais para frente, né? Porque nós somos os últimos a voltar. A gente depende da possibilidade de aglomeração. Então isso prova que tipo uma cadeia tão frágil não é boa para ninguém, né? E isso é baseado, enfim, em diversos aspectos. Assim, a própria ideia de que o nosso mercado de trabalho é formado essencialmente por freelancers, quer dizer, gente que está desassistida, né? Um freelancer, ele é isso, ele depende de si mesmo, sacou? Profissional autônomo, né? Você depende de você mesmo, cara. Você é MEI, sei lá, você escorregou, quebrou a perna no meio de um evento, você ganhou as tuas diárias e depois é isso, tem que entrar um outro cara para fazer Justamente. Enfim, eu acho que tudo isso mostra uma face que, além de ser cruel, né, matar um leão por dia, ela é também um pouco frágil, sabe? Quando a gente começa a entender que todos nós, de quem trabalha, né, quem fornece a sua força de trabalho, até o cara que compra, a empresa que compra, que é dona da marca, enfim, que é dona da ideia, todos nós estamos fragilizados num momento em que está todo mundo parado, a gente consegue entender melhor que é necessário talvez um equilíbrio melhor de todos os setores responsáveis, saca? Todos os setores responsáveis para entregar o evento ao público. Tá. Vamos lá. Puta,
é uma coisa legal, assim, e ainda falando disso do humano, né? Quando a gente teve uma conversa, uma Sim, primeira conversa de alinhamento, assim, para fazer isso aqui, você falou uma coisa muito legal para mim. Você falou que, assim, cara, eu me preocupo muito com as pessoas, não só com a nossa classe, mas exato. com toda a cadeia, né? Porque, assim, Sim, para quem não é do mercado e quem não vive produção, existe um ambiente mesmo, existe um ecossistema em volta de um evento, né? exato. Que É uma melhor envolve desde um falar. profissional do VIP de uma empresa lá, de um grande executivo, até, cara, o carregador, que é um cara que ganha uma graninha muito, muito pequena e que tá ali para descarregar caminhão, para carregar caminhão, para ajudar a gente e fazer o evento acontecer, né? Exato. E assim, foi uma conversa, né, quando a gente conversou, quase esperançosa, né? Assim, de dizer, cara, eu espero que isso traga novos posicionamentos em relação ao backstage, né? Assim, a gente precisa olhar um pouco mais para as pessoas, Sim, né? exato. É, talvez a gente não esteja mais, a gente talvez deva pensar em menos mega stands maravilhosos no Rock in Rio e ter um backstage mais bonito, né? Assim, a gente pode falar um pouco sobre isso? Teu É áudio verdade. não está chegando. Pode, claro. Acho que assim, eu tenho por dentro o fato Agora de que tá, pessoas talvez pode ser. possa travar um outra que está limpando ao marketing da agência, passando pela produtora artística, por todo mundo, inclusive o palestrante, está todo mundo envolvido em entregar algo para alguém que é o público. Então, assim, seja a experiência, seja a ideia, o que for, todos nós atendemos uma pessoa e essa pessoa é o público, sabe? A agência atende o público, né? Ah, então, quando a gente tem essa ideia de que a gente serve a um objetivo maior, que é agradar o público, seja ele no seu show, seja ele no seu stand, né? Mais do que vender mesmo quando você vende um produto, o produto ele não é o produto não é o produto final. O produto final é você causar desejo na pessoa que está passando por ali, não é? Então, assim, quando você faz isso, você talvez humanize mais todas essas áreas essas áreas de trabalho, né? A limpeza, o carregador, os fornecedores de som, luz, áudio, que geralmente também tem tem diárias de trabalho longuíssima, que não tem pausa. Você pensa que, sei lá, o cara tá trabalhando, o cara da mesa de som, ele não tem como assim, ó, agora eu vou parar aqui, vou deixar de equalizar o som, vou deixar de mixar, que eu vou ter que tirar 1 hora de almoço, sacou? Isso não acontece, né? Sim, Então, assim, é um trabalho é um trabalho, por definição, já muito puxado, né? Já muito estafante. Se a gente é incapaz de humanizar esse trabalho, né? Olhar para todas os elos dessa corrente de uma forma não humanizada, a gente piora ele, piora objetivamente. E eu acho que assim, nós da técnica, a, a gente ainda é bastante visível, sabe? O nosso trabalho é um trabalho valorizado, mas a gente tem, como tem em outros setores da sociedade, o que a gente chama de invisíveis, né? E dentro de produção, os invisíveis são sim, também os humildes. É a limpeza e é o carregador. Eu acho que, novamente, uma pandemia de ordem sanitária, ela escancara a necessidade da gente olhar mais e com mais atenção para as áreas de trabalho, para os ambientes de trabalho.
inclusive os ambientes concretos, né? A maneira como as pessoas chegam a esse trabalho, a maneira como elas vão embora, a maneira onde elas ficam, o descanso dessas pessoas. Quer dizer, ó, entrou aí Zé Domingos, tem um cara que entende de carregador. Pô, incrível. Grande, Um ícone. Um ícone, Minguinho. Um beijo para ele. Enfim, luta que segue. O que acontece é o seguinte, a gente começa a entender, até por demanda dessa nova ordem sanitária, que todo mundo precisa estar bem cuidado. Senão não vai dar, cara. Sim. Produção demanda que as pessoas estejam juntas, circulando, né? A gente anda bastante, a gente circula, a gente interage muito. Se a gente não tomar conta de todo mundo da mesma maneira, e a gente só toma conta de todo mundo da mesma maneira quando a gente olha para todas as pessoas com a mesma importância. Quando a gente olha o seguinte, meu, porra, não tiver um moleque que desce essa, sei lá, descarrega a porra de uma carreta para descer essas carretas, para abrir o equipamento, para subir o PA. Se esse cara não tiver a mesma condição de trabalho que você, que vai ficar em cima do palco por 20 horas, sei lá, por 16 horas tocando esse evento, não vai ter evento. A chance de que mais gente fique doente é maior. E agora a gente está lidando com isso, né? O nosso, como eu posso dizer assim, ser relapso nesses casos agora, no futuro próximo, vai significar pessoas ficarem bem de verdade. Sim. O sucesso do evento não está mais em ter zero de contaminação por parte do público, mas em ter zero de contaminação por parte de todos os envolvidos. A medida tem que ser meio que essa, né? Exatamente. Bem verdade. E isso faz só um complemento. Isso faz com que a gente repense a própria arquitetura, né, de um evento. Enfim, você lendo sobre os últimos protocolos e de experiências que já estiveram em outros lugares, como a Coreia, teve um caso também já no Arkansas, nos Estados Unidos, que fizeram um show numa casa de shows. Você entende que, por exemplo, você precisa ter todo mundo entrando num lugar só, você precisa ter áreas arejadas. Então, você é uma maneira de forçar a gente a pensar também como é a arquitetura dos trabalhadores de produção, sacou? Você não pode ter, sei lá, a técnica fazendo o escritório dela em cima de um case, como já aconteceu diversas vezes, sacou? Onde é que separa o escritório do gringo e você senta no case ali na porta de entrada do cara. Não vai dar para ser. E isso é uma coisa que eu via o Zé Domingos, que está aqui falando isso em, cara, 2010, 2012. A área de carregador não pode ser uma senzala. Não pode ser um quarto que os negros jogam um papelão e come 30 pessoas sentadas no chão, entendeu? Porque você vai adoecer essas pessoas. E você vai se adoecer. Você está lidando com essas pessoas. Esse karma é seu, você vai absorver, não tem jeito. Cara, e não é só absorver esse karma, assim. A gente vai estar suscetível a isso. E isso é matar, adoecer, foi o que eu disse. Você tem que entender o elo da corrente como um todo. Se adoece uma parte da coisa, né? Se adoece uma parte dos fazedores de evento, né? E, novamente, porra, carregador é uma parte importantíssima dentro deles. Se eles adoecem, você não tem evento, você não vai ter como fazer. Porque, cara, você precisa, para fazer um show internacional, dependendo da magnitude do show, você precisa, em um dia, 60 carregadores, sacou? Se você não oferece o mínimo, o carregador fala, bicho, eu não vou, sacou? A diária não compensa, é arriscado, eu não vou. Sim. É a mesma cara, coisa. E assim, pois não. Tem a função social mesmo, né? Muitos desses caras, assim, é o trabalho deles. Você imagina que tem gente que vive disso. Como a gente, produtor, que é freelancer, muita gente olha como se fosse um bico, né? Pois é. Sabe? E quantas vezes você não ouve, né? Pô, não tem uma vaga para eu trabalhar lá contigo, não? Você fala, velho, mas você... Como que eu vou
fazer, bro. Me avisa aí quando tiver uma produção para eu fazer. Eu faço o quê? Eu vou lá, assim, tipo, é só porque eu quero? Sim. Então, mesmo caso, assim, tem muito carregador que, cara, o cara tira o sustento dele, da família dele, dali. Exato. É um Sacou? emprego, cara. É uma especialização, enfim. É uma profissão. Totalmente. E o que eu queria dizer era o seguinte, da mesma maneira como a gente está entendendo aqui, né? Se você adoece um dos elos da produção, você não tem mercado. Se você não defende, se você não dá assistência aos elos da produção, eles vão embora. Veja bem, mas isso aqui não é uma ajuda de agência, constatação. Né? Tem a P&G virou um apoiador, o que eu acho essencial. A ideia é essa, sabe? Mas somos nós, basicamente, produtores, indivíduos, nos apoiando. Se não rola esse tipo de apoio, o que acontece? O cara olha e fala, cara, como eu já vi em outros grupos, gente falando, eu vou voltar, eu vou catar meu currículo de engenharia ambiental, eu vou voltar a estudar outra coisa, eu vou abrir um negócio, minha mãe tem um negóciozinho, eu vou dar uma força para ela e vou ficar lá. Enfim, se não há assistência, você perde. E aí talvez a gente tenha uma ideia que o mercado volte a ser, né, um calendário de eventos em um ano. Daqui a um ano. Em um ano, se você não der assistência para essas pessoas que agora estão passando por dificuldade, eles não vão existir. Então, como é que num momento de retomada, você vai retomar isso sem ter as pessoas mais experientes, sabe? Porque Sim. vai ser um momento frágil, né? Vai ser um momento de dificuldade. Como é que você abre mão dos teus melhores profissionais, que são justamente os profissionais? E a gente, quem trabalha com isso hoje passou por muita coisa, né? Eu volto a dizer, a gente começou em 2012, né? Sacou? Né? Todos os grandes eventos passaram por aqui. Sim. Então, assim, do fornecedor que tem tecnologia de ponta ao produtor que encarou todas essas broncas, existe uma ciência, um know-how construído, né? Dentro da cidade, com capacidade de entregas muito grande. Pode ser que isso diminua consideravelmente. Totalmente. Assim, a capacidade de entrega, como você falou, assim, é uma coisa que envolve a própria cidade, assim. Isso pode mudar, assim, muito provavelmente mude. Não significa que não vai acontecer. Afinal de contas, assim, prioritariamente, o nosso trabalho é fazer acontecer com o mínimo possível, né? Eu sempre brinco isso, assim, tipo, se fosse fácil, você fazia de casa, cara. A produção era remota, você não ia, sacou? Né? E aí pronto, você andava sozinho. Justamente. Você não precisava ter ninguém. Fazer, a gente vai fazer, né? Vão ser outras dificuldades que a gente vai encarar, mas assim, foi uma coisa que você falou quando a gente conversou pela primeira vez. É horrível falar, né? É meio clichê de, saindo do Brasil, olha lá fora, não sei o quê. Mas é uma realidade, assim. Se você olhar lá fora, um produtor internacional, um produtor de outro país, um produtor nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem muito mais facilidades, ele tem muito mais garantias. Então aqui a gente nunca trabalhou com o ideal, né? Mas a gente pode começar a pensar que a gente pode trabalhar com mais garantias. Sim. E mesmo que isso signifique, acho, por exemplo, talvez uma régua financeira. Sim. Totalmente. Sacou? Acho que existe uma disparidade absurda de cachê entre nós mesmos, entre os próprios produtores. Eu acho que sim, a gente pode equalizar, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Exato. A gente pode... A Lela está falando aqui, lá fora eles estão na mesma situação. Mas eles estão na mesma situação agora porque definitivamente é uma área
que trabalha com mais facilidades e com mais garantias lá fora, né? Tipo, de toda enfim, todas as situações internacionais em que eu trabalhei no Brasil, você tinha, pelo menos você notaria garantias de um mínimo de Aí aqui, ó, o que a do Santos está falando. Lá fora tem sindicatos fortes. Exatamente. Lá fora você tem, então, Sim. organização dos E profissionais. é muito essa coisa do, sabe, tipo, o que está contratado? É isso. O que eu tenho para Exato. montar hoje? É isso. Então é isso Exato. aqui que eu vou te entregar. Às 8 da noite vai acabar o meu turno. Não, mas olha só. Pô, então, apareceu aquilo dali que o cliente pediu. Então, mas assim, isso eu não vou montar hoje. Segundo, você tem que falar lá no comercial, você vai ter que contratar, vai vir uma outra pessoa fazer. Parará. Exato. E assim, as pessoas estarem na mesma situação, sim, por hábito, você não pode julgar os hábitos de consumo de vida de cada um. A gente tem plena consciência que as rotinas lá são menos, menos pesadas, menos sacrificantes, né? Isso tudo. Veja bem, quando a gente fala que assim, eles lá fora estão na mesma situação que a gente, é porque é isso, é uma pandemia. Logo, é mundial. Logo, tá todo que está parado nos Estados Unidos, na Inglaterra, está parado como a gente está aqui. O problema não é tratar como as pessoas estão paradas, quando elas voltam a se mover, como elas se movem, com qual falando, entendeu? E Sim. existe, cara. Existe porque você tem sindicatos mais fortes, você tem uma tradição sindical nos Estados Unidos, acredite se quiser, que é mais forte do que no Brasil, do que pelo menos no Brasil hoje. Então, você tem mais garantias. Assim, cara, eu já fiz trabalho que era assim, a Daniel trabalhou comigo e lembra, acho que, se não me engano, em 2008, 10 horas da noite, 10 horas da noite, acabou o turno do cara, martelinho no chão, 10 horas da noite, aquilo fica para amanhã. É óbvio que existem atrasos, é óbvio que um show que você tem um cronograma que é muito apertado, você tem um deadline, que enfim, você não consegue empurrar meia hora para frente, sacrifícios são feitos. Mas ninguém aqui está falando de não se fazer sacrifícios. Pelo contrário, está se falando de garantias, assistências para que o sacrifício não vire regra, sacou? Para que o sacrifício seja uma exceção, né? Porque Sim. quando você fala, produtor, que o sacrifício é a regra, você está dependendo no fim da corrente toda uma falta de, talvez, de planejamento, de cuidado, entende? Que desemboca na gente, Sim, sacou? sim, Quando sim. você divide melhor as coisas, mais atenção, o sacrifício Não dá não para. É aquela coisa, né? Um planejamento que prevê uma carga horária de 16, de 20 horas de trabalho, mano, isso é um planejamento. Exato. Entendeu? Né? Pô, assim, agora nós vamos lá apagar o incêndio, porque já não tem mais o que fazer. Mas assim, Exato. dizer que você sentou, você pensou, você planejou mesmo, e realmente eu não consigo conceber que uma pessoa esteja sentada numa cadeira e diga, velho, bata lá na planilhinha dela lá, 20 horas, carga horária da galera hoje. Pô, pelo amor de Deus. Né? Assim, Você, ninguém planeja. Pô, isso é a total ausência de planejamento, sacou? exatamente. Ou a total ausência de humanização. Porque como é que você pensa Sim, que assim, sim. cara, eu vou planejar, a gente vai fazer isso em 3 dias, e para ser feito em 3 dias você precisa trabalhar 20 horas. E que horas você come, que horas você dorme, que horas você se movimenta de um local para o outro, De um lugar enfim, para outro, sim, sim. né? Então a questão assim, a pandemia, cara, por maior que ela seja, a pandemia é transitória, né? O que a gente coisas para melhor. Aqui, ó, o Sim. Rodolfo falando lá, Gibi,
os caras pagam uma mensalidade para o sindicato, coisa que aqui jamais, sendo que tem gente que mal paga o seu A gente vai... para manter em dia os impostos e a saúde fiscal da própria empresa. Pode ser, é uma possibilidade, pode ser isso, mas a consciência de classe trabalhadora, né? De que não é você por você, de que você faz parte de um âmbito muito maior de trabalhadores e que esses direitos funcionam para todo mundo. E isso valoriza o nosso trabalho. Isso é vantajoso para o nosso trabalho. Sim. Tá aqui, ó. O Costa Luz fala, se a gente pensar que tem os vendidos, não faremos nada. É possível, é viável. Só precisamos entender que vivemos num coletivo. Exato. Eu acho que esse é o maior ensinamento dessa pandemia, né? A gente depende dos outros. Cara, sei lá, para mim é elementar. Você pensar que... E assim, levantar né? Levantar aquela pergunta... Pois não. Levantar aquela pergunta assim, acho que todo mundo vai dizer que sim. Fala, cara, você abriria mão de uma parcela do seu cachê para outra pessoa trabalhar? Se você toparia reduzir sua carga horária para 8 horas para ter um produtor para te substituir, e você perder, mas você perde 30% do seu cachê. Mano, ok. Eu vou trabalhar 8 horas por dia e tem mais gente, e tem um dupla trabalhando. Pois é. Eu acho que assim, né? Todo mundo partilha desse princípio. Eu já passei assim. A questão não é... A questão não é ganhar ou perder mais dinheiro. E sim, a gente está numa relação mais estável. A questão... Ih, picotou aí. Exato, cara. A questão é a seguinte, se você ficar pensando, essa que vai aceitar fazer por menos que... mas faixa branca, mas o cara é isso, mas o cara é aquilo. Bicho, não é o cara, é a ordem que foi estabelecida. E começar a pensar a quem ajuda essa ordem estabelecida, sacou? Não é a mim, bicho. Não é a você. Não é a maioria das pessoas que está aqui. A maioria das pessoas que está aqui fala, puta, você gostaria de pedir um cachê e saber que depois um cara topou fazer por, sei lá, metade do teu preço? Não. Só que se ninguém topa fazer por metade do preço, se a gente tem uma ideia de quanto é o nosso valor, se a gente consegue estabelecer isso, né, ao invés de ficar, tipo, sempre chutando muito para cima para receber uma média do que você considera realmente justo, a gente consegue ter trabalho para todo mundo, entendeu? Se dividir bem, todo mundo transa, né? Já diria o ditado. Se dividir direitinho, todo mundo transa. Mas é real. É real. E facilita isso. A gente ficar... Porra, travei. A gente... Um trampo que já é por Ih, tá travando. A gente só vai se piorar, sacou? Não. Conseguiu me ouvir? Desculpa. O que eu quis dizer foi o seguinte. Aqui, ó, Daniel falando transa. Isso aí, Daniel sabe, falando, aliás, do que ele entende bem. Mas o que eu quis dizer é o seguinte. Quanto mais a gente individualiza um mercado que tem uma realidade que já é muito individualista, afinal de contas, todos nós somos MEI, quer dizer, todos nós somos nossa própria empresinha, menos a gente consegue melhorar a situação de todo mundo. Porque você fica hiper individualizando um negócio, enquanto está ficando claro que as soluções vêm de maneira mais coletiva. Então, essa discussão do tipo, mas aí o sindicato vai roubar, mas aí vai fazer não sei o quê, mas aí alguém topa fazer fazer por menos. Exato, é essa mentalidade que tem que partir da gente para mudar. Senão vai voltar essa pandemia e vai voltar pior, gente. Porque vai ter menos... Tudo que a gente vai fazer está sempre excluindo mais gente do mercado.
Justamente. Vamos para um próximo tema aqui que a gente tinha levantado, que é legal. Pois não. Eu acho que tudo hoje ainda é um exercício muito louco de futurologia, né? Assim, é aquela coisa, eu acho que vai ser, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente já pode imaginar e que elas começam já a se caracterizar muito reais com a volta, né? Com o retorno das nossas atividades, mesmo que de forma pontual. Eu, por exemplo, assim, eu acho que não vai mais existir evento sem internet. O cashless vai ser uma realidade, e para isso a gente vai ter que ter conexão tanto para o público quanto para as máquinas. Isso vai dar muito mais trabalho para a gente, vai ter que passar tomadinha em tudo quanto é canto, para poder alimentar o servidor, para poder alimentar as maquininhas, enfim. É uma realidade. Não acho mais que exista, que a gente não vai receber um palestrante internacional via internet, por exemplo. Eu queria propor um exercício assim, quais são outras mudanças que você acha que a gente pode imaginar e que estão apontando muito próximas de acontecer, né? Lembrando que a gente tem aí uns 3 minutos para a consideração final, depois é visto que está tendo uma pressão para que se reabra, né? Apesar do não respeito ao isolamento. A gente está tendo hoje, saiu o protocolo de reabertura em São Paulo, já havia sido publicado aqui na semana passada um protocolo de reabertura, enfim, vai acabar acontecendo. Você já tinha um anúncio de um drive-in que aconteceria agora, acho que inclusive estava marcado para amanhã, deve ter sido desmarcado, não sei, que aconteceria na Junesse Arena. Enfim, o que eu acho que vai acontecer definitivamente é uma preocupação maior com a sanitarização dos eventos. O que pode ser positivo, porque vai criar mais frentes de trabalho. Você vai ter um gerente sanitário, né? um health manager, entende? É alguém que vai ficar lá tomando conta das áreas, é alguém que vai estar em contato com a defesa civil, enfim. Então, eu acho que, primeiramente, o que a gente vai ter vai ser, que engloba a técnica, de alguma maneira, a gente vai ter uma preocupação muito maior com espaços de trabalho, com como as pessoas chegam, né? Isso desde alguém que fique aferindo temperatura até... eu acho que isso é uma das coisas principais, assim. Eu acho que o trabalho de site também vai ter que ser muito mais minucioso, quer dizer, você vai ter que lidar muito com o caminho das pessoas, isso vai ser muito importante, por onde as pessoas vão poder passar, por onde as pessoas vão poder entrar, sacou? Tudo isso, de certa maneira, é positivo, porque você pensa que tudo isso você está criando frente de trabalho, sacou? É uma das maiores mudanças que eu vejo, assim. Existe um novo protocolo de saúde, isso não é bom nem ruim, isso é uma nova realidade, a gente vai ter que lidar com ela, mas isso vai também criar novos postos de trabalho. Quem tiver a par dos novos protocolos vai poder se candidatar a trabalhar com isso, e eu acho que vai ter bastante mercado, sacou? Vai ser algo imprescindível, pelo menos nos próximos 2 anos. Tá. O Instagram acabou de avisar que tem 16 segundos para encerrar.